Fala você. É um prazer estar aqui novamente para poder compartilhar alguma coisa a mais sobre a questão de liderança e questão de como nós podemos ser melhores líderes. Meu nome é Leandro Lestat, eu sou do canal Vamos Falar Sobre. E você está convidado também a conhecer um pouco do meu canal lá no YouTube. E para poder falar um pouquinho sobre isso, hoje nós vamos ter a chance de mencionar algumas coisas relacionadas principalmente a como nós podemos honrar o arbítrio daqueles os quais nós lideramos. Então, precisamos entender um pouquinho também o que significa essa questão do arbítrio. Então, por exemplo, se um líder ele usa uma culpa para motivar uma pessoa a fazer algo, será que esse líder está honrando o arbítrio daquela pessoa? Eu não estou falando somente na igreja, eu estou falando em todos os ambientes. Então, na verdade, a questão de você ser líder, né, intensifica muito essa coisa de você não colocar a culpa em uma outra pessoa para que você possa motivá-la. Então, por exemplo, o Elder Wolf Featherstone, ele é um membro dos 70, ele disse o seguinte a respeito disso. Quando analisamos os princípios desse maravilhoso conselho, vemos um grande contraste em relação ao ponto de vista do mundo sobre liderança. Liderar as pessoas pela persuasão é uma santa ordem de Deus. A persuasão, né, e ele explica um pouquinho aqui sobre o que é essa persuasão, sugere regeneração, mudança de coração, convicção ou renovação. A persuasão traz as pessoas que lideramos ao mesmo nível de compreensão que temos. Olha que interessante isso. Ela não força as pessoas contra a sua vontade, mas ajuda os discípulos dispostos a mudar. Desse modo, a vontade daqueles que persuade e do que é persuadido se tornam um só. A longanimidade sugere que Deus deseja que nos demos conta de que seu caminho de liderança não é um jeito rápido de resolver problemas. Ensinamos algo mais profundo do que a simples paciência. Exige um sentimento de empatia e compreensão de que cada pessoa é diferente das outras. Alguns talvez não consigam compreender um conceito ou princípio. Outros talvez não concordem e por isso necessitem de persuasão. E outros, por sua vez, talvez tenham falta de motivação. Então, o que o líder faz nesse sentido? O líder longânimo, o que tem longanimidade, está mais interessado em desenvolver e treinar almas do que em terminar mais rapidamente um trabalho ou de alguma outra maneira ou por meio de outras pessoas. Eu gostei muito dessa parte, né? Que ele está muito mais interessado em desenvolver e treinar almas. Esse é o líder que pensa no arbítrio. Então, eu coloquei aquela pergunta no início, né? Se um líder usa a culpa para motivar uma pessoa a fazer algo, será que esse líder está honrando o arbítrio daquela pessoa? Então, eu queria que vocês pensassem durante esse bate-papo de hoje sobre isso. Por que é tão importante nós darmos valor ao arbítrio das pessoas? E tem muito a ver isso com esse final dessa citação, né? Para que nós possamos treinar almas, realmente. Neil Maxwell, ele falou o seguinte, ele escreveu que os líderes basicamente seguem 3 estilos de liderança. Esses estilos podem ser manipulativo, diretivo ou participativo. Então, qual a diferença desses 3 níveis, né? E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui nesse vídeo especial sobre liderança. Esse é o nosso segundo vídeo falando sobre sermos líderes, né? E aqui fala o seguinte, na liderança manipulativa, o líder manipula as pessoas e as situações para alcançar metas do grupo. Então, essa é a liderança manipulativa. Liderança diretiva, o líder toma as decisões, por isso que é o nome diretiva, que ele dá a direção. Então, ele toma a decisão com ou sem participação do grupo. E na liderança participativa, o grupo divide a responsabilidade nas decisões tomadas. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje por que é interessante nós termos esses 3 tipos de liderança e qual a diferença entre elas. E onde essa liderança pode ser melhor aplicada. Por exemplo, na igreja. Quais tipos de liderança podem ser melhores aplicadas na igreja? Né? No trabalho,
na minha vida pessoal. Então, se nós pensarmos sobre isso, a gente vai poder analisar de uma forma bem interessante como nós podemos utilizar a liderança em vários setores. O profeta Joseph Smith foi questionado uma vez, né, sobre como é que ele conseguiria liderar tantas pessoas, né? Porque a igreja começou a crescer muito lá no início da restauração. E aí foi perguntado para ele: como é que você faz para liderar tantas pessoas assim? E ele respondeu, isso é uma frase clássica: eu ensino-lhes princípios corretos e eles governam a si mesmos. Então, isso é uma coisa interessante, né? O Joseph, ele ensinava princípios corretos e dessa forma as pessoas poderiam governar-se a si próprios, né? Mas a questão de termos o Espírito para ajudar no governo de nós próprios é muito importante, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma daquelas 3 lideranças, né? Vamos falar um pouquinho sobre a manipulativa primeiro. A liderança manipulativa, ela tem certas vantagens. Por exemplo, ela às vezes ela pode dar resultado a curto prazo, ela pode resolver um problema, ou ela pode superar uma crise por meio de manipulação das pessoas, sentimentos e causas. O segundo ponto aqui sobre ela é que ela pode às vezes dar aos seguidores o senso de ação e realização, mas ela não exige que o líder leve em consideração os sentimentos e pensamentos dos membros do seu grupo. Então, esse aqui é uma das situações, né? Quando a gente está falando de liderança manipulativa, o líder não precisa pensar nos sentimentos os quais ele está liderando, uma vez que essa manipulativa está livre para manipulá-los, passar por cima deles ou aproveitar-se de sua ingenuidade. Eu diria, na verdade, que esse é um ponto de desvantagem, né? Também. Falando de desvantagens, ele procura levar a efeito o desejo do líder em atender a sua necessidade, mas não necessariamente a necessidade do grupo. Essa liderança também ela pode desencaminhar-se terrivelmente por causa de um líder mau ou terminar em caos, né? Se tivermos um líder que não seja sofisticado em sua manipulação, sendo mais propenso, então, a ser desmascarado mais cedo. Esse é um tipo de situação que pode acontecer. E essa liderança também, ela usa ou ignora as pessoas e seus sentimentos sem visar o crescimento delas. Então, esse é o tipo de liderança manipulativa. Pensa um pouquinho, será que na igreja nós podemos usar esse tipo de liderança? Na minha vida pessoal, qual tipo de liderança eu vou usar? Ou qual tipo de liderança eu devo usar na minha vida pessoal? No trabalho? Vamos falar do segundo tipo, né, que é a diretiva. Então, nesse tipo de liderança, o líder procura preservar a sua superioridade psicológica em relação aos membros do grupo. Então, nesse tipo de liderança, ele é a figura dominante. Embora seja muito sincero e dedicado, ele claramente dita as regras e toma as decisões mais importantes. Então, aquilo que eu falei no início, né? Na diretiva, esse líder realmente ele dá a direção para tudo, não necessariamente pensando no grupo, mas ele dá as direções. Esse tipo de liderança tem a seguinte vantagem: ele geralmente consegue resultados com considerável rapidez. Então, os resultados são mais rápidos. Dá aos seguidores também um senso de ação e realização. Então, dá para aqueles que estão seguindo aquele sentimento de, poxa, algo está sendo realizado pelo líder, né? E dá-lhes uma sensação de segurança, especialmente com um líder que seja um ponto de aglutinação ao qual possam recorrer. Então, se esse líder for uma pessoa ao qual as pessoas podem procurar, né? Então ele se torna um tipo de liderança com segurança, por assim dizer. E essa liderança também evita algumas limitações causadas por incapacidades do grupo, pois o líder pode pedir ajuda de membros do grupo quando for adequado, mas não está obrigado a dividir com eles a tarefa de tomar decisão. Então, esse é o tipo de decisão, liderança diretiva. Quais são as desvantagens dessa liderança? Ela pode criar seguidores muito dependentes. Então, essa é a primeira desvantagem. E esses seguidores vão confiar
excessivamente no líder. E em muitas coisas, em muitas situações, isso durante uma grande parte do tempo. Olha o que o presidente Brigham Young falou. Eu tenho mais medo do que este povo tenha tanta confiança em seus líderes que deixe de perguntar por si mesmos a Deus se são ou não liderados por ele, por Deus, no caso. Eu tenho medo de que se acomodem no estado de cega segurança pessoal, confiando seu destino nas mãos de seus líderes, com uma confiança descuidada, que por si só pode frustrar os propósitos de Deus em sua salvação e enfraquecer aquela influência que poderiam dar a seus líderes se soubessem por si mesmos, por revelação de Jesus, que estão sendo conduzidos no caminho certo. Então, na verdade, Brigham Young ele tinha um certo receio relacionado a esse tipo de liderança diretiva, né? Porque ele tinha medo que as pessoas se acomodassem no estado de cega segurança pessoal. E nesse estado de segurança pessoal, as pessoas então parassem de perguntar por si mesmos a Deus se são liderados por ele ou não. Então esse é um dos outros motivos, né, pelo qual talvez essa liderança seja um pouquinho preocupante. Então o excesso de dependência pode frustrar os propósitos de Deus, que deseja nosso crescimento e desenvolvimento individual. E deseja também seguidores que possam ser muito mais eficazes e que possam dar um apoio muito melhor aos seus líderes, compartilhando o seu compromisso para com o trabalho. Então, a gente viu aqui o que esse excesso de liderança pode ocasionar. O último exemplo que nós temos seria o participativo. Nesse, os membros do grupo participam bastante das decisões no qual o grupo é dirigido democraticamente e no qual são adotados alguns procedimentos e criações de tradições para segurar que isso possa acontecer. Então, nesse tipo de liderança, né, ele usa os talentos, usa sentimentos, capacidade dos membros do grupo de modo muito eficaz. Ele proporciona aos membros do grupo a chance de investirem nas metas e nas resoluções de problemas, de modo que haja maior adesão do grupo e trabalho de equipe para se alcançar esse objetivo. Geralmente, ele cria excelentes condições para o crescimento pessoal da pessoa. Então, na verdade, nesse tipo de liderança, e isso é importante nós lembrarmos, a liderança participativa ela procura utilizar ao máximo os recursos dos membros do grupo. E, é claro, existem algumas desvantagens nisso. Às vezes, o grupo se concentra demais nos sentimentos e ele fica imobilizado para efetuar as ações necessárias. Então, o sentimento, às vezes, é muito mais forte do que qualquer outra coisa, e aí as ações elas ficam capengando, por assim dizer. O grupo pode ouvir e escutar apenas o toque de uma trombeta hesitante. O processo de resolução de problemas pelo grupo, quando ele não funciona bem, acaba restringindo a criatividade individual e pode resultar em boa dose de mediocridade. E o outro ponto aqui, né, que seria uma desvantagem desse tipo de liderança, seria que uma manipulação inconsciente e voluntária dos membros do grupo por uma figura dominante pode acontecer, embora todos ingenuamente suponham que estão participando do processo decisório, ainda que esse não seja o caso. Então, tanto a experiência quanto as escrituras sugerem para a gente a necessidade de uma mistura de estilos de liderança. E essa mistura pode ser com o estilo diretivo e o participativo, em que esses estilos eles possam ser usados juntamente em situações muito mais adequadas a eles. Então, tem uma citação interessante aqui. O líder que é descuidado com o poder, insensível para com os sentimentos dos membros do grupo, ou que esteja demasiadamente seguro de seus próprios pontos de vista, sem ter o conhecimento ou as informações adequadas, não pode inspirar seus seguidores por muito tempo. O líder que usa seu status ou sua
autoridade para esconder seus pecados, satisfazer seus orgulhos ou ambições, ou para exercer controle ou domínio injusto, fracassará em termos organizacionais e também em termos espirituais. Então, eu gostaria de deixar uma pergunta para a gente aqui, né? E eu acho que essa pergunta nos ajudaria bastante a determinar qual tipo de liderança que nós podemos utilizar em nossa vida, seja na igreja, seja em nossa vida pessoal, seja em nossa vida na empresa. Como você acha que os líderes poderiam melhorar mais a sua liderança se desenvolvesse suas aptidões de organização ou conhecimento e aplicação de princípios básicos de liderança? Então, trocando em miúdos, né? Sei que a pergunta é bem grande aqui. Mas como que você acha que os líderes podem melhorar o seu estilo de liderança a partir do momento que eles entendem a organização que eles estão liderando e que eles começam a conhecer e a aplicar os princípios básicos de liderança? E aí é por isso que nós estamos falando sobre esse curso de liderança aqui, para que possamos aprender a ser melhores líderes, possamos aprender princípios básicos de liderança em nossa vida, para que esses princípios possam ser utilizados, como eu disse agora há pouco, possam ser utilizados tanto na igreja, quanto em minha vida pessoal, quanto na empresa. Então, possamos pensar sobre essas três coisas. Hoje nós tivemos a chance aqui de falar sobre 3 estilos de liderança, né? A gente falou sobre estilo manipulativo, diretivo e participativo. E aí, qual é o estilo de liderança melhor para sua personalidade? Qual é o estilo melhor de liderança para a organização ao qual você está liderando? Na igreja, qual é o tipo de liderança que você precisa seguir para que você possa realmente ter uma participação melhor das pessoas? A gente viu hoje aqui que, se utilizarmos a diretiva e a participativa, nós teremos aí um bom balanço, mas precisamos ver lá as desvantagens também de cada liderança dessa, para que a gente não caia nessa armadilha, por assim dizer. Ok? Gostaria de deixar esse bate-papo, então, sobre a liderança. Como eu disse no início, esse é o nosso segundo vídeo sobre esse assunto, né? E eu faço questão de falar sobre esse assunto porque é muito importante, para que as pessoas possam conhecer. E estar aqui nesse canal aqui é bem interessante, é bem importante para que várias pessoas possam conhecer também sobre esses princípios de liderança, ok? Faço de novo o convite para você, para que você possa conhecer o canal Vamos Falar Sobre. É só procurar no YouTube Leandro Lestat, Vamos Falar Sobre, ok? E se inscrever lá no canal também, ok? Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por estar aqui, né, durante esse tempinho, ouvindo e aprendendo um pouquinho mais sobre princípios de liderança, para que possamos aplicar em nossa vida, ok? Eu deixo isso com você e até a próxima. Até mais, então. Tchau, tchau.